TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Olá, queridos telespectadores, eu sou Cristiane Jung, estou aqui para apresentar o Janela do Céu de hoje. Nossa entrevistada é a dona Juraci Maria Machado dos Santos, ela que é aqui de Cachoeira do Sul e vai nos contar um pouquinho da sua trajetória com Jesus, como foi, como é, como está sendo a sua vida. Dona Juraci, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui, agradeço a senhora por aceitar nosso convite. Amém. Gostaria já de, lhe dando as boas-vindas, pedir para a senhora contar para nós, como é que era a sua vida, antes de ter o Senhor assim, nas entranhas da sua vida, no seu dia a dia, hoje é diferente. Então, como é que era antes? Agora, era antes um pouquinho, assim, dificuldade pra gente, assim, né? Sem Jesus, mas depois que eu entrei na vida de Jesus, foi muito bom. Foi muito bom porque eu recebi muita coisa, muita bênção, muita alegria, como eu ganhei 2 netos, né? Como a senhora sabe, né? Eu ganhei 2 netos daqui para frente. Foi muito melhor, foi muito bom. Quanto tempo, mais ou menos, a senhora está na vida com Jesus? Olha, faz uns 20 anos. Faz tempo, dona Juraci? Tempo. E como foi, assim? A senhora lembra, assim, de antes, como era seu relacionamento com a família? Como é que era, assim... a senhora sentia dificuldade? Como é que era quando havia alguma discussão, alguma briga? Como é que era a sua vida antes? Não era muito bom, porque de casa sempre chamam uma bronca daqui, outra bronca dali, né? E a gente não sabia muito bem o que fazer, daí não naquelas... sabia, né? Como é que fazia, como é que não fazia. Aí a gente entrou para essa igreja, melhorou muito. E como foi? Assim, alguém lhe convidou? Como que foi a sua aproximação, assim, alguém chegou para a senhora e disse, a senhora conhece o Senhor, a senhora gostaria de conhecer Jesus? Como que foi isso? Olha, quem me convidou foi a ex-cunhada, pra gente... Uma ex-cunhada sua? Sim, pra gente participar disso. A senhora era casada, teve uma separação, como era? Eu casei, separei, viuvei, estou aqui agora. Então a senhora se tornou viúva depois de um certo tempo uns 2, 3 anos para trás. Agora... 5 anos para trás, eu tô viúva, né? E essa sua... Mas eu só casei, fiquei 3 anos, falecido marido. Aí depois ele foi viver a vida dele e eu a minha. Aí eu fiquei com um casal de filhos, a Juliana e o Juliano. Aí Deus resolveu levar o meu filho com ele. A senhora teve uma perda familiar, o seu filho. Até se ele fosse vivo, 42 anos, agora dia 26. 26. E a senhora já estava na vida com Jesus quando ele veio a falecer? Não. Então deve ter sido muito doloroso, assim, porque com certeza quando a gente está com o Senhor, a gente também sente muito, né, irmãos, quando perde um familiar. Sim. Mas quando a gente não tem o Senhor, é muito mais ainda muito doloroso, pior, né? Muito pior, eu sofri muito por causa dele. Acredito. E sofri, quando me lembro, Ele teve alguma doença, irmã? Teve. Teve ficção generalizada e dali não teve mais solução. E depois, quando a senhora então conheceu o Senhor Jesus, foi um bom tempo depois que ele havia falecido? E foi bastante tempo. Acho que a guria tinha uns
19 anos. A sua filha daí? Aham. E como foi? Me conte assim, a sua ex-cunhada chegou para a senhora e falou de Jesus? A gente ia muito na casa uma da outra, né? Aí, como ela tinha esses grupos familiares, ela começou a me arrastar. E eu ia com ela. E eu fui gostando, e depois ela foi convidando a gente para vir na igreja. Aí a gente se habituou de vir, né? Olha o termo que a irmã usou. Ela me arrastava. Como isso precisa fazer a gente pensar, né, irmãos? Às vezes alguém precisa nos arrastar. Até que a gente entenda, até que a gente receba aquele toque, precisa alguém nos arrastar. Mas Sim. que bom que ela lhe arrastou, né, irmã? Sim, e nessa época eu trabalhava muito longe da minha casa, que eu sempre morei para fora. Eu tirava, acho que umas 2 horas para chegar no serviço. Aí, então, ela disse assim, mas então, por que tu não pega e não vai, não vai lá com a gente nas orações para te ajudar, assim, a abrir os caminhos para ti? Sim. Ela disse, sabe uma coisa? Eu vou. E eu peguei e comecei a ir, né? Aí começou a abrir os caminhos para mim, aí melhorou as coisas. E aí a senhora começou, então, indo aos grupos familiares. Sim, quando eu vinha na cachoeira, eu ia com ela, né? Certo. E aí, quando que surgiu o batismo nesse contexto? Quando surgiu o batismo, muito perto dessas caminhadas que a gente vinha nos grupos aí na cidade. Alguém Muito falou perto. para a senhora, olha, dona Juraci, a senhora gostaria de se batizar? Como foi? Se eu vou dizer, eu vou mentir, mas teve uma coisa assim, ó. Hoje tu vai cair na água. Alguém falou assim para a senhora? Hoje tu vai cair na água. Aí eu aceitei, né? Eu sabia que Jesus estava me chamando para me batizar. E isso foi em seguida que a senhora começou, foi. que decidiu ir aos grupos familiares? Foi em seguida, foi. Aí elas iam lá em casa, faziam os grupos familiares lá em casa. E a gente, quando podia, vinha aí na cidade, na igreja. A pessoa que foi usada, então, ela foi ousada, né? Ao Sim. lhe convidar para o batismo. Hoje, tu vais cair na água, né? Porque, óbvio que a pessoa sabia a importância do batismo, então ela fez um convite diferente para a senhora. Sim. E a senhora aceitou e a partir dali modificou tudo na sua vida? Muita coisa. Melhorou bastante. O seu relacionamento, como é que foi com, de repente, o ex-marido também? Melhorou alguma coisa com ele? Não, que ele não morava perto comigo. Ah, não havia convívio? Não. Ele morou sempre longe de mim. Sim. Até morreu bem longe de mim. Né? A gente não se comunicava. Não se comunicava, né? Porque Sim. ele só veio 1 ou 2 vezes depois que a guria estava grande. Sim, era bastante distante. E com a sua filha? A senhora percebeu, assim, que havia modificado o seu relacionamento com ela? Porque os mais próximos de nós são as pessoas com quem mais a gente trabalha, a quem mais a gente trabalha e quem mais trabalha a gente, né? Sim. No sentido de fazer a gente crescer espiritualmente. Modificou o seu relacionamento com a sua filha? Modificou. Porque ela era muito por mim, né? Sim. Ela era muito por mim, porque ela não aceitava que o pai dela fez para mim, né, cara? Me deixou com os 2 crianças pequenas. E eu que criei os 2 sozinha, né? Até um certo ponto eu criei eles sozinha. E mãe, a senhora conseguiu, assim, limpar o seu coração depois de saber, assim, que era preciso perdoar? Como é que foi? Porque esse encargo que ficou sobre os seus ombros de criar os filhos, com certeza gerou amargura no seu coração, né? Sim, gerou bastante. E a senhora conseguiu limpar o coração? A senhora conseguiu liberar perdão? Olha, até hoje não consegui ainda liberar muito, não.
Não? Ainda Não. sente que... Eu sinto muita amargura porque ele fez isso para mim. Mas a senhora sabe o caminho, assim, de como percorrer para chegar a limpar o seu coração. A senhora usa dessas estratégias que Deus nos dá? Não. Não? Não. Mas olha aí, irmãos, ó. Então temos aqui uma belíssima oportunidade em que Deus vai operar no coração da irmã Juraci, de liberar o perdão, de orar todos os dias para que Deus venha limpar o coração dela, porque a gente olhando de fora, às vezes a gente pensa, puxa, mas a irmã deveria limpar o coração, mas no convívio, na situação que ela viveu, para ela foi difícil e está sendo ainda. Então, aqui, esse é um momento em que Deus pode estar abrindo caminhos para fazer isso no coração da senhora, que é levar a libertação para o seu coração, de orar todos os dias, de clamar para que Deus venha limpar o seu coração, porque a dor mostra que não houve ainda restauração, que não foi curado. Então, o que a gente precisa fazer? Orar e pedir para Deus, para limpar o coração e para estar disponível para o Espírito Santo, né? Porque um coração cheio de amargura não consegue, assim, servir a Deus, né? Amém. Aí eu tenho uma coisa para contar para a senhora aí. Conte então, irmã. Foi, eu não sei se foi em 2021 ou 2022. Eu sei que eu fiquei doente. Aí eu fui na UPA, consultei tudo e me deu Covid. A senhora teve Covid? Tive. Me deu Covid. E aí deu o Covid em mim, deu na guria, deu na neta, deu no neto e deu no genro. Tudo junto. Aí então, ela foi para casa com Covid, porque ela não podia ficar junto comigo, porque senão ia afetar mais eu, né? Porque eu tenho Sim. problema de pulmão, problema Sim. de enfisema, problema de bronquite, essas coisas aí, né? Aí então, elas foram para casa e eu fiquei em casa. Fiquei em casa sozinha, né? Aí eu pedi pro meu irmão, que mora na cidade, pegar e comprar e buscar os remédios para mim na liga. Aí eu fiquei tomando esses remédios na liga, em casa, sozinha, né? Aí, daqui um belo dia, aquilo ali me piorei. Eu piorei, né? Aí, né? Elas foram para casa e daí ela se comunicava todo dia comigo, como é que eu tava, como é que eu não tava. Aí um dia eu fui suar o nariz, fui tossir, e aí saiu sangue pro nariz, saiu por a boca. Aí eu disse para ela, não, eu tô assim, assado, como diz o outro, né? Aí ela me atucanou, mãe, tu vai pra UPA de novo, vai pra UPA de novo. E eu peguei, me levantei e fui pra UPA de novo, né? Aí que eu cheguei lá na UPA, eles me disseram assim, não, tu vai ter que baixar. Vai ter que baixar. E eu sozinha, né? Aí, mas não tem familiar teu aqui? Eu digo, não, meus familiares estão tudo em casa também, no Covid, que ela estava lá também. Sim. Porque ela não podia, né? Sim, também estava com isso aí. em tratamento. Ela estava lá na casa dela e eu estava aqui na minha. Aí eu escolhi assim, um parente meu. Eu digo, o único parente que eu tenho é meu irmão na cidade. Aí eu peguei meu número, que eu até nem falava mais direito, né? Não enxergava direito. Peguei meu número, entreguei o meu telefone, entreguei para eles, ligaram o nome Sim. dele, né? Chamando que eu ia para o hospital. Aí então, ele pegou e eles me levaram para o hospital daqui, os enfermeiros. Aí eu fiquei esperando lá, para ele fazer a baixa para mim, né? Sim. Para ele fazer a baixa para mim, porque não tinha
quem fizesse. Sim, a senhora estava sozinha, né? Não tinha. Né? Tá, tudo bem, né? Aí ele me baixaram lá. Você acredita que eu não sabia aonde que eu estava? Aí os homens da ambulância me levaram, né? Me buscaram lá e me levaram para lá e depois eu saí dali e ia baixar, assim, para ir para o hospital. Sim, para internar. Para internar, né? Aí ele se comunicou, eles mesmos se comunicaram com ele. Aí eles esperaram ele ir lá para fazer a baixa para mim, né? Quando eu cheguei no hospital, eu não sabia que quarto é que eu estava. Aí me baixaram. Dali eu já saí direto à UTI, né? A senhora foi internada na unidade intensiva. Eu não sabia onde é que eu estava. Eu sei que eu fiquei ali 8 dias na UTI. 8 dias? 8 dias. Eu não sabia se eu estava na UTI, se estava no outro quarto, né? Sim, ficou desacordada. Eu estava só sabendo que estava ali. Só sabendo que estava ali, né? Mas tudo, Deus me deu a graça muito forte, né? Desse dia em diante, eu fui lá no fundo do poço e voltei. Olha aí, irmãos, ó, a experiência de... Eu fui lá e voltei. De quase ressuscitar. Aí, né? Um belo dia eu me acordo assim, não, porque eu não sei se estava dormindo, que eu estava fazendo. Você dizer que eu tinha 4 enfermeiras. Ao seu redor? Aí eu perguntei, o que vocês estão fazendo aqui? Perguntei para ela. Não, é que nós temos aqui temos um pouco de serviço para lá. Não, porque elas estavam ali? Elas estavam me cuidando porque eu estava com a autorização muito baixa, alta, não sei o quê. Sim. Aí se eu tivesse muito baixa, que eu ia... Falecer? Não, ia entubar. Iria entubar. E elas foram dóceis, assim, não quiseram lhe assustar. Não quiseram me assustar, né? Quando eu estava saindo já da UTI, que eu passei, aí o doutor chegava lá e disse, quando eu vou sair daqui, doutor? Não, espera só um bocadinho que tu sai. Eles me diziam assim, espera só um bocadinho que tu sai. E não precisou entubar, irmã? Não, graças a Deus. Que não. Graças a Deus. Jesus. Amém. Não fui entubada, como diz outro. E a partir dali a senhora saiu e se recuperou? A partir dali ainda fiquei mais um dia ainda, porque eles perderam o contato do meu irmão, que eu já estava de arte e não sei. Não conseguiu contato com a família. E a outra não podia vir. Porque também estava tratando Covid. Não, mas ela já estava vindo, né? Só que naquela semana que eu de arte, ela não tinha vindo. Sim. Aí, né? Eu só enxergava assim uma luz lá em cima, lá. Enxergava as 2 mãos assim sobre a minha cabeça. E eu ouvia muito, era a voz do Jonas. Do irmão que canta? O irmão Jonas, aquele. Sim. Cantando os louvores na cabeça. Olha que bacana, irmãos. E milagres são reais, né? Aqui temos um hoje aqui no Janela do Céu. E daí por frente eu peguei e fui para outro quarto. Aí eu fui para outro quarto, atirei mais 10 dias no outro quarto. Para depois ter alta. Para depois eu ter alta. Mas o Deus é tão bom que eu já saí dali. Eu já saí dali com tudo arrumadinho. Tudo arrumadinho, porque até aqueles os oxigênios o doutor arrumou para me levar para casa. Olha que legal. Tá tudo lá em casa, lá, que eu ainda estou lá fora, né? E se recuperou super bem, né, irmã? Me recuperei, dali fui só por frente, né? Só por frente. Muito interessante. Muito interessante. Recuperei muito, né? Olha só, irmãos, então, essa é a diferença, né? A gente está vendo aqui a irmã contando a sua história, contando, né, a forma como ela
passou a ter esse contato com Jesus, e a partir dali, a irmã saiu do hospital, e a sua vida, assim, passou a ser diferente? Como é que a senhora começou a encarar as dificuldades do dia a dia, depois de ter convívio, depois de ter contato com a palavra de Deus? Tudo mudou? Mudou muito. Se não fosse Deus, não sei, eu não estava aqui hoje. Porque ele me arrancou de lá de baixo, né? Eu fui e voltei com os outros para cima. Glória a Deus. Que Jesus maravilhoso. Como a Juliana não podia fazer nada para mim, eu estava dentro de casa, e eu também não podia fazer nada para comer. Isso já é quando eu estava ali, né? Já depois do Covid, antes de eu ir para o hospital, aí eu tinha umas irmãs muito boas da igreja, elas me levaram tudo prontinho para mim. Alimentação? Uhum. Aí ela se queixou que ela não podia vir, né? Que tava lá e não podia vir fazer, né? Aí ela se queixou e foi tudo, comida pronta, foi um monte de coisa. Olha aí, irmãos. Foi fruta, mas foi um monte de coisa mesmo para mim. O corpo de Cristo se movendo, irmã. Eu agradeço muito o Senhor Jesus, como o Senhor Jesus me levou tudo junto comigo. Irmãos, olha aí, isso aí é a prova real de que o corpo de Cristo é orgânico, né? Como nós temos ouvido do Espírito Santo. Que bênção, irmã, esse testemunho. Aí o meu irmão, esse que mora aqui na Cachoeira, ele ia todo dia lá me ver, né? Eu chegava na porta do quarto, só fazia assim. Eu não sei se ele estava achando que eu estava muito perdida. Eu ia me perder. Eu sei que ele se apavorava muito comigo. Mas eu estava ali, né? Mas esperando no Senhor. Eu estava nas mãos de Deus, né? Nas mãos de Jesus, com os outros. Amém. Amém. E convido então a fazer dar o seu tchau aí para os nossos telespectadores. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigada, irmã Juraci, que Deus abençoe a senhora. Foi um prazer recebê-la e compartilhar com a senhora esses momentos. Eu agradeço a Deus. Amém. E abençoo a sua vida. Amém, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos, a todos que nos estão assistindo. Que Deus nos renove e nos leve sempre a renovar as nossas mentes. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.